Bom, vamos em frente então, conversar com os nossos analistas a respeito desse assunto, certo? Cadê eles? Vamos lá, tem um... Priscila Asbeck já apareceu por aqui, olha aí. Agora a Basília, agora sim, agora a cartela completa. Já mais um, tem 5, né? Bom, eu queria ouvir o Uribe. Uribe, nós acompanhamos aí todos esses, não é que estão falando aqui no ponto, mas acho que não é comigo, estou falando com outro alguém, enfim. Eu parei para prestar atenção. Mais um analista, é isso? Tem mais gente chegando? Uribe, ontem a presença dos presidentes da Câmara e do Senado significa, como diria o poeta, apoio do Congresso Nacional, ou de uma parte dele, dos presidentes da cúpula do Congresso, a essa ideia do presidente ou não necessariamente? Não necessariamente, Colombo, até porque eles chegaram atrasados, deixaram o presidente Jair Bolsonaro pelo menos 10 minutos esperando por eles. Inicialmente, bom dia Colombo, bom dia Stephanie, bom dia Basília e bom dia Priscila. Hoje temos muita gente aqui na tela da CNN Brasil. É uma proposta de impacto fiscal grande, mas que pode ter um impacto pequeno nas bombas. Se a gente avaliar hoje os cálculos do governo, é de que ela pode reduzir em 1,20 a gasolina e em exatamente 82 centavos o diesel. Se você compensar pela defasagem, hoje calculada pela Associação dos Importadores de Combustível, a defasagem é de 95 centavos para a gasolina e de 78 centavos para o diesel. Ou seja, tirando a defasagem atual, o impacto no bolso do brasileiro é de 25 centavos para a gasolina e 4 centavos para o diesel. Ou seja, é uma proposta que dentro do Congresso Nacional tem recebido muitas críticas. Por isso e também pelo grande impacto fiscal. O ministro Paulo Guedes da Economia disse ontem que pode chegar de 25 a 50. Os cálculos mais atualizados da equipe econômica é de um impacto de renúncia fiscal de 40 bilhões. 25 bilhões por causa do ICMS e 15 bilhões por causa do PIS/COFINS sobre a gasolina e sobre o etanol. Ou seja, um grande impacto fiscal que o governo federal ainda tateia no escuro para saber de onde vai tirar esses recursos. Paulo Guedes disse que são recursos extraordinários. O que se fala no Ministério da Economia que podem vir da desestatização da Eletrobras. Mas é um tiro no escuro. Não se sabe realmente de onde virão. Há integrantes do Palácio Planalto que falam na possibilidade de aumento da arrecadação neste ano, mas também não se sabe se realmente vai aumentar a arrecadação. Então é uma aposta que o Palácio do Planalto faz para um impacto fiscal muito grande. Ainda, além do impacto na bomba, a previsão com a defasagem ser pequeno, você tem a resistência dos governos estaduais. E eles devem resistir cada vez mais. A questão, por exemplo, de anular o ICMS, eles calculam o impacto fiscal nos estados que pode passar de 20 bilhões. Ou seja, em ano eleitoral, ninguém quer perder o seu quinhão. O governo federal fez esse aceno, um sacrifício. É um avanço do que vinha antes. Porque o próprio ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, tinha dito que não faria nenhum sacrifício. Fizeram. Agora resta a avaliação do Congresso Nacional se vale a pena um impacto fiscal tão grande para um impacto tão pequeno na bomba do posto de gasolina. Pois é, vou passar para Basília agora, Pri, já a gente ouve você, a tua análise. Basília, o que mudou dentro do governo federal para estar disposto a abrir mão de uma larga fatia, né? O que acionou esse gatilho, esse botão lá na pasta da economia, hein? É uma compensação em outros moldes, né? Porque agora o governo não está falando do teto de 17% de ICMS, mas de zerar o imposto sobre os combustíveis. Também alimenta aquele discurso de que os preços dos combustíveis estão altos devido a esse imposto, que é local, né? Que é de responsabilidade dos estados. Então, se os governadores entrarem nessa, os estados deveriam zerar o ICMS e, em contrapartida, receberia algum tipo de compensação. Então, confirmando até a apuração que a gente vinha trazendo aqui, o governo não quer saber de uma conta de compensação para suprir as eventuais perdas arrecadatórias dos governadores, pagando por qualquer coisa. Quer realmente que os estados estejam dispostos a zerar este imposto, né? A zerar a alíquota do ICMS. Não à toa, isso acabou resultando
resultando em uma reação muito brava, né, de alguns secretários de Fazenda, alguns governadores. Ainda ontem à noite a gente viu o secretário de Fazenda do estado de São Paulo, Felipe Salto, dizendo que esta proposta é um improviso mal ajambrado, uma brincadeira de mau gosto. E ele tem alguns argumentos e é o que coloca mais destaque nesta discussão. Primeiramente, de onde virão os recursos para essa suposta compensação? Aquele modelo inicial que a gente conversava tratava de uma conta de compensação abastecida com recursos do próprio setor, seriam dividendos, royalties, mas como a gente também já contou aqui, se isso ocorresse, o governo federal, a União, perderia com a sua arrecadação. Então, esses recursos novos, como o Uribe bem destacou, viriam de uma receita extraordinária. É um outro modelo de compensação. Se pingar mais, o governo federal terá como suprir a falta da arrecadação para os estados. Então, quando ele cita entre as opções, a única citada pelo governo, na verdade, é a outorga da Eletrobras, né? Com a venda da Eletrobras, o dinheiro que virá para os cofres públicos da União. Os secretários acham que falar de uma fonte de recursos que nem mesmo existe é uma brincadeira de mau gosto. Um outro argumento utilizado pelos estados tem a ver com a ordem desta tramitação. Então, primeiro haveria a aprovação do projeto de lei que trata de zerar o ICMS e depois haveria a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição prevendo esse tipo de compensação. Então, muito possivelmente, aprovaria um primeiro projeto, ou seja, a disposição dos estados a cumprir com esse ICMS mais barato, até zero, e depois a votação sobre compensação. E aí vem recesso parlamentar, vem o segundo semestre dominado pelas campanhas eleitorais. Se já estava difícil, agora eles dobraram a aposta. E tem sempre aquilo que a gente ouve muito, né? Aquela expressão que a gente ouve muito, a tal da narrativa, né? Se não der certo, se der certo, ótimo. Se não der, eu tentei, os outros não quiseram, né? Enfim, pelo menos alguém quem jogar a culpa. As coisas funcionam assim, né? Quando a gente Perdão, Basília. Só um minuto. Quando a gente fala da indicação de ministro, né, e tem muitos nomes, a gente costuma falar assim, quem tem muito nome não tem nenhum. Neste caso, fazendo um paralelo, quem tem muita proposta não tem nenhuma, né? Que todo dia a gente começa aqui o que vai ser notícia falando de uma ideia nova, como o Uribe diz, que vai salvar a lavoura. Exatamente. Priscila, que o país cobra muitos impostos e que a nossa carga tributária é regressiva, ou seja, ela é mais pesada sobre quem é mais pobre, há quase que uma espécie de consenso, né? Que nós precisamos de uma reforma tributária para estimular a produção, para taxar aqueles que podem pagar mais e menos aqueles que não podem pagar, também parece algo fora de discussão. Mas o deputado Danilo Forte apresentou aqui, ele usou esse argumento para justificar a redução do ICMS, dizendo, olha, tudo bem, o governador vai arrecadar menos ICMS, mas vai sobrar dinheiro no supermercado, vai sobrar dinheiro no açougue, a pessoa vai poder jantar fora com o dinheiro que ela vai deixar de gastar na bomba de combustíveis. E na hora que ele estava falando isso, eu me lembrei da redução do IPI para a linha branca, né? Não, o governo vai deixar de arrecadar com uma máquina de lavar roupa, porque ele vai vender 10 máquinas de lavar roupa. Então, o que você deixa de ganhar com uma, você ganha vendendo 10, a população compra mais, gera mais emprego, etc e tal. E não deu certo na época, né? Essa lógica do deputado faz sentido, ou seja, tira do combustível, mas o governador vai conseguir no restaurante, por exemplo? Não faz sentido, Colombo, isso segundo os economistas, né? Porque a gente tem conversado muito sobre esse assunto, o que eles dizem é que seria necessária uma reforma tributária ampla, né? Para a gente arrumar as distorções que acontecem em toda a carga tributária do país e não em pontos específicos, como você citou. Já está mais que provado por vários estudos que desonerações a setores específicos, produtos específicos, nem sempre são repassados para o preço final, para o consumidor. Muitas vezes ficam ali no lucro da empresa, então o governo concede uma desoneração específica, em vez da empresa repassar aquilo para o consumidor final em redução de preço, ela embolsa aquele custo que ficou menor em forma de lucro. Então, essas desonerações são muito criticadas entre os economistas. Esse é um ponto. Sobre toda essa discussão que está sendo feita de combustíveis, o Uribe colocou uma questão que é fundamental, né? Qual que é o efeito disso? Como que isso mexe com os preços? Então, ele citou alguns valores, porque os preços dos combustíveis lá fora estão subindo, estão num patamar elevado, os preços aqui estão
estão abaixo dos preços lá fora, então já existe uma previsão de que o preço possa aumentar se essa defasagem for coberta. Esse é um ponto. Outra questão, ao fazer todas essas mudanças e mudar a Constituição, o risco fiscal do país aumenta. Ao aumentar o risco fiscal do país, ou seja, ao aumentar a deterioração das contas públicas, dinheiro sai do país e isso gera inflação. Então a gente falou muito sobre isso na discussão sobre o Auxílio Brasil, que ajuda a população por um lado, mas tira do outro ao aumentar o risco fiscal, porque risco fiscal é igual à inflação. Então é essa discussão que a gente está tendo, e o que os economistas estão dizendo nesse momento é que essa PEC está se parecendo muito com a PEC dos precatórios. Qual que é o grande risco? Nessa mudança de Constituição para reduzir preços de combustíveis, passarem também outros gastos, as contas públicas ficarem ainda mais degringoladas. E aí eu finalizo aqui essa análise comentando um pouco do que o deputado Danilo Forte falou, né? Ele falou, não tem essa de perda de vinculação, de gastos com saúde, gastos de educação. Queria trazer aqui a palavra de uma professora de finanças públicas muito renomada, a Elida Graziani. O que ela disse, né? Que o que acontece com esse projeto é que a União, ela escalonou em 6 anos o aumento da complementação federal ao Fundeb. Mas, olha as palavras dela, ela falou que a União, o governo, está solapando a rápidos golpes de Machado a base de custeio de educação com a inibição da arrecadação de IPI e ICMS. Porque esses dois impostos, eles são a base para o custeio de educação e saúde. E ainda que a arrecadação, nesse momento, a fotografia seja boa, o filme é ruim. A gente está com a arrecadação alta por motivos que não são bons, por uma inflação alta, por uma base de preços que subiu. Mas e quando isso cair? E quando os preços voltarem a desacelerar? Como que vai ficar a arrecadação? Porque essas leis, elas acontecem de forma emergencial, com vistas à eleição, mas depois elas permanecem e isso desarranja as contas públicas. E a gente viu também discussão sobre bloqueio de orçamento, uma série de coisas, e a sensação que dá é que os interesses, eles sempre são pautados pelas eleições, pela política e não pelo que é mais necessário para a população, olhando um planejamento amplo de médio e longo prazo. Priscila, eu vou fazer uma pergunta rápida, já pediram para encerrar algumas vezes aqui, por isso você vai ter de ser sucinta, meu emprego está em jogo. Em 2020, o teto de gastos deixou de existir por causa do orçamento de guerra, né? Totalmente justificável, pandemia. Ano passado, PEC dos precatórios. Esse ano, o ICMS. O teto de gastos existe ou sobrou só a carcaça? Sobrou a carcaça e nem a carcaça vai sobrar ano que vem, o Colombo, porque o que os economistas estão dizendo é que essa é mais uma fragilização no teto de gastos dessa PEC, e para o ano que vem já se espera mais fragilização ainda, porque muita coisa tá sendo jogada aí para o ano que vem, depois das eleições, né? Então tem um grande risco aí para o teto de gastos, para as nossas contas públicas. Boa. Eu senti que o peso da manutenção do meu emprego te deixou um pouco tensa, Deixou, né? A gente tenta, é sempre assim, é tentar falar em 30 segundos de uma forma clara, precisa e que as pessoas entendam. Então, e ainda mais quando o emprego do colega está em jogo, né? Aí já pensou se eu não volto e o que seria de nós sem Colombo aqui na CNN? Não dá, né? Então... Valeu, gente. Priscila Asbeck, Gustavo Uribe, Basília Rodrigues, esse nosso timaço sempre ajudando a gente a entender aquilo que está acontecendo de mais importante, o que vai acontecer de importante no nosso dia.